estava a falar, que são aspectos, são filmes muito diferentes que não se podem comparar, tendo em consideração também o orçamento de cada um deles e assim, era mais nesse aspecto que eu estava a falar. Relativamente ao facto das pessoas acharem que os filmes e pronto, as produções portuguesas no geral não têm tanto valor ou não são de jeito, digamos assim, queria-vos perguntar porque vocês acham que isso acontece? Porque é que há ainda esta mentalidade tão fechada em relação àquilo que nós podemos fazer e que por vezes até podemos fazer tão bem? Eu acho que as pessoas não valorizam o que melhor há no nosso país. Porquê é que vocês acham que isso acontece? Eu acho que tem a ver com esta questão, uma questão muito cultural, porque repara, tu olha por exemplo para o fado teve anos de muita crise. O fado começou a ser valorizado quando houve alguém de fora que chegou e disse o fado é bom. Eu acho que nós ainda temos um problema cultural que é nós precisamos que quem vem de fora valide aquilo que nós estamos a ver. Porque, de alguma forma, culturalmente em Portugal, assumiu-se que o que é de fora é bom. Ao contrário do que diz a publicidade, não é? Nacional é bom. O que é de fora é bom. E houve muito tempo e que tu precisas, com um povo, talvez tenhas um bocadinho uma carência afetiva, não sei, no imaginário do povo, que precisas que alguém de fora que chegue e que diga: epá, este país é do caraças. Epá, Portugal é do caraças. E tu precisas um bocadinho disto na cultura. Como, por exemplo, os turistas quando vêm para cá, por exemplo. Sim, eu acho que Portugal precisa que gostem dele. Sim. Precisa que gostem dele para eu gostar de si. Eu pelo menos acho que é isso. E acho que se houvesse um filme português como foi, por exemplo, Variações, que foi validado a nível internacional, e que, porque eu vi antes de sair o prémio, e que a partir do momento disso toda a gente queria ver o Variações porque houve mal de fora que disse que Variações era fixe. Epá, e isso é uma coisa um bocadinho nossa. Acho que é uma coisa mesmo cultural. Mais que tudo cultural. Sim, também penso que sim, é um bocado por aí. Sim, eu ia dizer que também o nosso cinema e as nossas séries acabaram por morrer um bocadinho ali durante muitos anos. Eu acho que neste ressurgimento houve muitos tiros no escuro, houve muitos tiros ao lado por parte das empresas que produziam e transmitiam estas séries e estes filmes. E a partir do momento em que, se calhar, a RTP começou a apostar naqueles remakes do Pátio das Cantigas, não estou a lembrar dos outros Leão da nomes. Estrela. Exato, o Leão da Estrela. Eu acho que a partir daí os filmes e as séries começaram a apresentar um bocado mais qualidade. Acho que se calhar foi aí que surgiu a tal parceria da RTP com uma produtora que não sei qual é o nome, mas... Para te interromper, André, mas há uma coisa que tem sido muito curiosa nos filmes em Portugal, que é o público e a crítica geralmente têm estado ao contrário. O Pátio das Cantigas, o Guião das Estrelas e o Canção de Lisboa foram muito validados pelo público e muito criticados pela crítica, lá está. Exato. O filme do Variações, por exemplo, ou o filme se calhar o filme de Variações não, mas o filme do Soldado de Milhões, foi validado pela crítica e rejeitado pelo público. A crítica e o público em Portugal... Qual é do contra? A crítica... tem estado ali. Agora está mais ou menos a começar a encarreirar ali os dois povos no mesmo aspecto. Mas os filmes que têm saído e que têm feito sucesso têm tido isso. Tem tido a crítica de um lado e o público do outro. Isso é muito estranho em Portugal, tem acontecido. Mas tem acontecido. Se forem ler a crítica, por exemplo, do Pátio das Cantigas, vê-se essa diferença. Uma crítica de um tipo de público e uma crítica de um especialista, há essa diferença. É curioso. Exato. E eu, quando eu no meu raciocínio, se calhar esses tiros ao lado no início acabaram por mostrar ao público, opá, se calhar eu não vou apostar em ver tanto isto porque não vai estar bom. E isso está-se a seguir durante muitos anos até agora. Nós já tivemos e já vimos, já foram transmitidas inúmeras séries e filmes com bastante qualidade e as pessoas acabam sempre por olhar um bocado distorcido, né? E até mesmo no cinema acabam por olhar, se calhar vou ver um filme um bocado menos orçamentado nos Estados Unidos, não é? Que se calhar tem um orçamento 2 vezes superior ao filme português, mas se calhar preferem ver esse filme, não tão falado, por exemplo, a nível aqui de promoção aqui em Portugal, em vez daquele filme português, porque pensam, filme é português, não deve estar grande coisa, não vou gastar o meu dinheiro naquilo, ainda por cima os bilhetes de cinema estão caros,
portanto vou ver um filme americano que deve ser bom, e depois se calhar vão ver no fim do filme, afinal o filme americano não era muito bom, depois vão ver o filme português na televisão, olha, afinal este até era bom, podia ter aproveitado, e se calhar acho que agora isso está a começar a mudar, com estes filmes, estas séries que estão a começar a aparecer e que são boas, que a RTP tem no RTP Play, e que agora já estão a passar a ser transmitidas na HBO Portugal, como a Alga Seca, e eu acho que a partir A de... Herdade também. É Acho que Herdade também também. está na HBO. Exato, e eu acho que sim, a partir de agora isto já está a começar a encarreirar e obviamente que eu só espero que isto também melhore, porque nós temos a qualidade, só nos falta é o dinheirinho, por assim dizer, para as realizar. Agora, Sim. pegando nisto que estavas a dizer, uma pergunta. Acham que esta entrada nos serviços de streaming na HBO e futuramente, para breve, ao que tudo parece, a Netflix, poderá ser o ponto de partida que Portugal precisava para entrar no mundo dos grandes da produção, de entretenimento e cultural, neste caso? Eu sinceramente acho que sim. Porque é assim, estando um filme ou uma série numa plataforma em que pessoas de todo o mundo podem assistir, acho que, como é natural, dá uma maior visibilidade ao nosso país. É o que acontece, por exemplo, com séries. Por exemplo, a Netflix tem uma grande oferta de séries americanas e são muito poucas as que existem europeias. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão a começar a descobrir, por exemplo, séries alemãs de grande qualidade ou séries francesas, e eu acho que pode acontecer o mesmo connosco, sinceramente, porque se estão lá nessa plataforma de streaming é porque têm algum valor. Exato. E acho que pode ser muito bom para impulsionar Portugal a nível do cinema. E acho que é isso. Yeah. E, deixa-me só, tanto é que, por exemplo, o Marcos já se veio queixar que o público queria uma segunda temporada do 1986, ele chegou ao contacto com a RTP e a RTP não quis renovar a série. E se calhar aqui, com a chegada da Netflix, da HBO, do Disney Plus, não digo, mas pelo menos destas duas, da HBO e da Netflix, se calhar, se, por exemplo, artistas como o Marco, ok, queiram criar o seu conteúdo, virar-se para estas plataformas, apresentarem-nas, porque depois o dinheiro destas plataformas vem, portanto é privado, vem de empresas mais altas, pode ser criadas histórias, não digo com melhor qualidade, mas se calhar com mais temporadas, por assim dizer, porque 1986 ainda não vi, mas dizem que tem boa qualidade, e foi criado com pouco orçamento, portanto, se calhar pegando aqui nos orçamentos da Netflix, uma segunda, terceira temporada, quarta temporada com o mesmo critério, ou se calhar melhor, porque com orçamentos maiores dá para fazer mais coisas, acaba também por ajudar o nosso país, para além de, como a Joana disse bem, estar a mostrar o nosso conteúdo a outras pessoas. Sim, mas a primeira Sim, eu acho que. Diz isto. a RTP é mau exemplo porque a RTP normalmente tira quem tem mais audiências do ar. Eu lembro-me há uns anos, mas isto é sério, há uns anos a RTP teve a fazer reformulações na grelha e tirou o 5 para a meia-noite do ar, que era o programa com mais audiência. Eles tiraram o 5 para a meia-noite do ar e disseram o 5 para a meia-noite acabou, ou seja, o objetivo deles era acabar com o 5 para a meia-noite, 2 meses depois voltaram com o 5 para a meia-noite. Por isso. Os portugueses, quando se unem. Não, basicamente o que aconteceu foi eles estavam com quase tantas audiências como a RTP2. Provavelmente tiveram que trabalhar. Ou se calhar a RTP2 tinha mais. Sim, agora, continuando agora nisto aqui, acham que, por exemplo, ok que Portugal é o português é uma das línguas mais faladas no mundo, mas o facto da produção, a partir das produções vão ser feitas em português. Acham que isso poderá ser um problema grave? Porque inglês, bem ou mal, toda a gente percebe. Mesmo através, por exemplo, nós portugueses somos do povo que fala mais rápido, nós falamos muito rápido. Eu sou exemplo disso. Sim. Por exemplo, o inglês, à partida toda a gente percebe, é fácil para legendar porque falam mais devagar. O espanhol, muita gente percebe. Eu também às vezes falam rápido. Sim, toda a gente percebe, mas há um número maior de pessoas que percebem. O que eu quero dizer é que o facto de fazermos em português, acham que isso poderá ser um problema porque
vamos ter o tal confronto, uma barreira linguística muito grande, porque tirando quem é nativo da língua portuguesa, há algumas pessoas que têm português como segunda língua, mas não é assim tanto. Acham que isto poderá ser bastante complicado? Eu penso que não, eu acho que tem mais a ver é com um grau de familiaridade com que nos podemos debater. Imaginem, as pessoas não estão tão habituadas, como eu disse há bocado, a séries alemãs, por exemplo, por ser uma língua tão... Exato, tão... parece que não soa tão bem para nós, que não estamos Parece que estão habituados. chateados. Exato. É um Tem uma bocado coisa isso. presa na garganta. E falam assim também, falam um bocado rápido também, e eu acho que isso tem a ver, acho que não seria complicado o facto de ser em português, porque lá está, por um lado iríamos estar a mostrar, por exemplo, as expressões que usamos no nosso cotidiano, se calhar expressões até engraçadas e que o público acha engraçada. Por outro lado, acho que vamos a ver produções americanas. Também acho que as pessoas iriam gostar de consumir produções portuguesas. Não sei bem se me faço entender. Acho que é um bocado por aí. Sim, eu acho que nós também temos uma grande qualidade de atores. Muitos deles fazem os seus trabalhos, mas as pessoas não lhe dão o devido valor. E nós também não nos podemos esquecer que também sempre podemos chamar a atores, por exemplo, lusodescendentes, ok, não falam bem totalmente o português, mas mesmo tendo aquele sotaque, dá uma certa piada também em algumas séries. Por exemplo, agora ando a ver a espia da RTP, tem lá um ou dois atores que não são portugueses nativos, tem um bocado de sotaque e percebe-se na maneira de falar que não é interpretado assim. E sim, acaba também ser um bocado engraçado e acaba também por nos fazer acolher mais pessoas e quem sabe, por exemplo, fazer uma parceria entre Portugal e Espanha, uma série portuguesa e espanhola, por exemplo, uma série de época lá do Tratado de Tordesilhas, pôr espanhóis e portugueses também acaba por ser engraçado. Nós aqui punhamos as legendas na malta espanhola, a malta espanhola e do resto do mundo punha as legendas na parte portuguesa, portanto também acho que isso não é assim uma coisa muito preocupante, porque acho que também já tivemos séries em que eles falavam espanhol ou uma língua qualquer e a malta portuguesa falava português, portanto também há aí essa ligação. Pronto, eles percebem-se nas séries, portanto isto é tudo ficcional, acho que não haveria entraves. Sim, Só acho que entraves não é de seria. dinheiro. Mas a nível de língua acho que não seria Acho que, nenhum entrave. acho que a nível de idioma não seria uma grande barreira. Sim. Então, e peço, qual é que acham que seria a maior barreira? Acham que seria, por exemplo, tendo em conta o fraco nome, ou seja, Portugal tem um bom nome em nível de filme, mas tem nome num certo círculo muito específico, que é o círculo de filmes para quem o Manuel Oliveira fazia filmes, aqueles do cinema, árvore, representa, enfim, tem paciência para os aturar. Desculpe, fazem parte, ok, é bom, ter paciência para os aturar. Acham que o facto de Portugal agora ir se tornar comercial, ou seja, fazer algo para o público comercial, até porque os próprios filmes que tu fazes em Portugal são muito específicos, são filmes para Portugal, nitidamente. Acham que, onde é que acham que vai estar o ponto que Portugal, ou seja, acham que, qual é que acham que vai ser a maior barreira? O ponto que Portugal vai ter maior dificuldade em ultrapassar para se conseguir afirmar. Eu acho que é, por exemplo, até uma série ou um filme chegar a um ator ou um realizador assim mais reconhecido a nível mundial e ele, por exemplo, divulgar. Eu acho que se calhar vai ser esse entrave, porque nós sabemos, por exemplo, um ator mundialmente famoso, conhecido, divulgar uma série, a malta toda vai vê-lo. Imagine um Steve Carell divulgar em 1986. Toda a gente aí a ver. Eu acho que esse entrave está até aí. E também o facto da promoção. Se a Netflix, por exemplo, o exemplo da Netflix, a Netflix promover, a mesma Netflix dos Estados Unidos, promover uma série portuguesa como uma grande produção, eu acho que as pessoas, ok, podem começar por estranhar um bocado, como nós estranhamos, por exemplo, como eu já disse há pouco, as séries alemãs, suecas, um bocado as espanholas ainda, mas eles até, por exemplo, virem que a série tem qualidade, eles acabam por se esquecer da língua. No ano passado, há um ano, vi uma série alemã, How to Sell Drugs Online, aqueles gajos falavam bastante rápido
mas eu acabei por desligar da barreira da língua, acabei por ler normalmente as legendas, ouvia na mesma, sim, mas via as legendas e acabei por tirar essa barreira da língua. Eu acho que uma pessoa, quando começar a consumir um produto e se a história for realmente boa, eu acho que essas barreiras acabam por deixar de existir e cada vez que houver assim uma série portuguesa a ser lançada numa plataforma de streaming a nível mundial, eu acho que depois vai ser um sucesso também como as norte-americanas o são. Acham que nós, sinceramente, acham que nós temos capacidade para ter o toque de Midas que Espanha nesta altura tem, porque todas as séries que Espanha faz agora viram um sucesso internacional. Acham que nós temos essa... Todas as séries para a Netflix, aquilo viram um sucesso, que aquilo é tudo que Espanha faz, aquilo é bom, Pode incrível. virar sucesso, mas não ser um sucesso. Sim. A meu ver, eu acho que as séries da Netflix que agora estão, as séries espanholas especialmente, que estão ao rubro na Netflix, digamos assim, nem têm assim grande qualidade em termos de história. Acho que não são assim muito, como é que é de explicar? Lá está, Muito bem trabalhadas, entre aspas. são feitas para as massas e para consumir assim só por ver. Eu acho que é mais por aí. Portanto, acho que Portugal, comparando com a Espanha, até podia criar coisas bastante melhores. Mas, a Eu meu acho que ver, é até só uma tem. opinião. Sim, acho que até poderia ir muito mais longe do que Espanha em algumas produções. É o caso, por exemplo, La Casa de Papel. Na primeira temporada, aquilo era, a meu ver, aquilo era muito bom, só que depois começou a descambar um bocado, porque lá está, as pessoas continuaram a ver, mas parece que só foi renovada pelas questões monetárias, precisamente. Portanto, o público pediu, aquilo dava imensas audiências, as audiências eram o lucro. Eu acho que foi um bocado por aí que também começou pronto, a ir um bocado abaixo. Portanto, acho que Portugal teria grandes capacidades para fazer coisas ainda melhores. Havia uma cave debaixo da casa que ainda tinha mais papel, mas piadas à parte. Não, mas piadas à parte, sim, obviamente. Portugal tinha aí uma série chamada Ministério do Tempo ou qualquer coisa Sim. assim. Aquilo, Sim. aos olhos do público português, poderia ser um bocado esquisito a nível de defeitos, mas a história até era bem trabalhada. Não era assim uma grande. Pronto, lá está, comparando com outras Mas séries. atenção que isso é uma série espanhola. Sim, sim, foi adaptada. Sim, É uma foi série adaptada. espanhola, adaptada para Portugal, para português, e que depois houve falcatrua e acabou na primeira Mas pronto, temporada. não era assim tão má. Não era má. Já vi séries piores, já vi séries muito Exato, piores. exatamente, mas estou a pegar assim num exemplo não muito bom, porque atualmente temos mais, mas pegando nessa, eu acho que sim, era uma série acessível das pessoas verem com boa história. E sim, obviamente que se calhar acabaria no mesmo local de La Casa de Papel, no espaço das massas, e a Netflix acabaria por estragar aquilo comercializando demais. Mas pronto, seria um erro. Se as pessoas continuassem a assistir, isso era bom para a Netflix, não era para mais ninguém, a não ser para a Netflix, para os atores, para os produtores. Mas Eu acho sinceramente, eu estou a ver agora estou a voltar a ver uma série para ver que coisas é que eu sou, chama-se Pai à Força. Sou velho. Olhando para a série, sinceramente, olhando para muitas séries que se vê agora, tem 300 e tal temporadas, a série, se fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, a série nesta altura era uma dessas séries. Porque tinha caminho para andar, o caminho que a série segue tinha espaço perfeitamente para andar, só que lá está em Portugal e falta dinheiro. exato. Ah, E muitas vezes é burrice das próprias empresas que produzem. e o Pepe Rapazote é caro. Sim, agora. E depois também acontece o facto de que muitas produtoras às vezes não gostam ou não querem apostar. Eu lembro-me que, eu não me lembro, só um exemplo. Quando The Office saiu, a versão americana, eles não quiseram avançar depois da primeira temporada. Só depois quando viram que o público realmente estava a gostar e que provavelmente iria sair dali qualquer coisa, é que eles apostaram. A NBC aproveitou e apostou. É o caso de Seinfeld, por exemplo, também, porque lá está, foi algo que saía muito da, daquilo que as pessoas estavam habituadas a ver, e acho que também seria um bocado por aí que se calhar poderia haver algumas produções portuguesas que não iriam adiante. Agora não sei bem Outro como é exemplo que eu me estou a que. lembrar seria Inspector Max, né? Que nos Estados Unidos aquilo tem o CSI e o Lei e Ordem e não sei o quê.
Em Portugal temos o Inspector Max, aquilo durava, meus amigos, ainda hoje estávamos na... Na Alemanha havia uma chamada Rex, que ainda assim. Verdade. Por acaso, as séries Elmas são muito. As séries Elmas aquilo é muito fixe. Mas sim, são poucos É exemplos que nós muito temos são poucos exemplos que nós temos em Portugal, e olhando, né, são séries antigas, mas que até têm qualidade na medida do possível. Para o panorama português tem qualidade. Duraram, As primeiras temporadas, sim, depois começou a 9. ser mais comercial. Duraram 9 temporadas, na verdade se foram 18, porque cada um tinha 2. Exato. 9, passam para 18, mas pronto, 9. Mas sim, a questão, lá está, voltando a isto, Portugal também não acham que tem esse medo de investir porque somos um país, porque o nosso mercado é, na melhor das hipóteses, 11 milhões. Não é, mas pronto, o nosso mercado é 11 milhões, isso é uma cidade nos Estados Unidos. Tens o exemplo da última grande série que arrebentou na Disney, que foi a Violeta. A Disney comprou a primeira temporada ao produtor, um produtor qualquer argentino, que aquilo é da Argentina, como todas aquelas séries são feitas na Argentina, nunca vi tal coisa. É barato. Não sei. A Argentina é muito pato e a outra também fez sucesso em Portugal. Enfim, é uma série de séries. Chiquitita. Não, Chiquititas não. Chiquititas, se calhar são, não sei. Eu não sei se é adaptado, Penso que a versão portuguesa foi adaptada. Não tenho a A certeza, versão mas portuguesa penso foi que adaptada. sim. Não sei se foi da Argentina ou do Brasil, porque também houve no Brasil. Pois, também não sei. Mas pronto, A questão disso, por exemplo, a Disney comprou a Violeta, ou seja, comprou a série a meio da primeira temporada. Sou inteligente. Fora, fizeram dinheiro com aquilo como se não houvesse amanhã. Eles faziam dinheiro com aquilo e compravam uma série. Pegando nesse exemplo, não acham que também nós sofremos isso, sermos um país muito pequeno, ou seja, o nosso mercado de discussão é muito pequeno. Imaginem que a RTP, a SIC e a TVI fazem as 3 grandes séries que vão competir no mesmo horário. O público pelo qual elas competem torna muito menos apetecível um investimento contínuo, porque é um público muito pequeno, é aqui fazemos as contas à população é 11 milhões, na verdade não são 11 milhões, é muito mais pequeno o público, mas não acham que isso também influencia muito, porque o investimento nos Estados Unidos numa série se calhar é mais seguro do que em Portugal? Eu ia dizer que nós, em Portugal, nós temos um público que já não está a ligar muito para a televisão. Isso é uma evidência que as pessoas em Portugal estão a passar mais para o digital. E depois, também não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos também há 20 mil canais de televisão em cada estado, e cada estado produz 20 mil de séries. Tem um canal específico para, por exemplo, informação, um canal específico para séries, um canal específico para novelas. E isso também pesa bastante, como tu disseste, o facto de nós termos um público de 11 milhões, que não são, mas é pequeno comparativamente aos Estados Unidos, porque depois as séries dos Estados Unidos alastram-se para o resto do mundo, enquanto que as séries portuguesas ainda não têm esse fator de serem assistíveis, não sei se esta palavra existe, mas noutros países. Se calhar o máximo que uma série portuguesa possa chegar é ao Brasil, Angola, e aos países da CPLP, e se calhar a Espanha com legendas, porque depois de resto passa, por exemplo, nos canais, por exemplo, da TVI e da SIC Internacional, em França, Alemanha, Suíça, mas lá está, o público desses países também não é muito grande. Eu acho que, como o Francisco disse, tem muito a ver com a dimensão do nosso país, porque, claro, se há mais gente, não é isso, torna-se um fator de relevância para o número de produções existentes. E o que é que eu ia dizer a seguir? Já não me lembro. Sim, não nos podemos esquecer que, por exemplo, agora estão, por exemplo, os canais que estão a competir mais é a TVI e a SIC, principalmente com as novelas, e nós vemos que as novelas sim, também eu ia falar, não têm muito público. Sim, eu ia falar também sobre as novelas. Eu acho que o público está muito preso a isso das novelas e às produções que existem em tão grande quantidade de novelas, e não existe Já foi maior. Sim, mas mesmo assim ainda continua a ter um grande peso na programação de todos os canais, excetuando a RTP+. Mas lá está, o público acho que ainda está muito preso e não tem
digamos, não sei se é correto dizer isto, mas uma mentalidade muito fechada em relação a isso. Parece que só existe aquilo e aquilo mesmo, não se interessam por coisas diferentes. Isto vai um bocado ao encontro do que já falámos, de encontro ao que falámos antes. Nós tivemos uma série na TV chamada Onde Está a Elisa, que eles dizem que aquilo era uma série, mas aquilo para mim parecia mais telenovela do que série propriamente dita. Aquilo, desculpa, aquilo era uma série baseada também numa série espanhola, Onde está a Elisa? Não sei, que era Houve também mesmo outra que era a Teia, não era? Que aquilo diziam que era série, mas aquilo também dava ares de novela, Ai, que mas acho que também era baseada na... até aquilo era como o sério, porque aquilo era muito maluca, aquilo foi muito esquisito, eu não percebi nada do que é que se Mas passou. sim, também era uma coisa baseada, mas a nível de investimento de cultura, entre aspas, em Portugal, no horário nobre, é nas telenovelas e só os dois canais privados é que competem um com o outro. A RTP prefere, pronto, não é prefere, é o que está no seu contrato, entre aspas, ter de transmitir tudo aquilo que houver para transmitir, porque sendo o canal do Estado, tem de acolher todo o público possível e todo o público que peça os programas específicos. Agora, o facto de Portugal ainda investir muito nas novelas vai de encontro também ao que o público é. O público não... Desculpa lá, e há segurança, eles sabem que uma novela é mais Sim, seguro é o mais seguro investimento. uma pessoa ver, sim. Tanto que Onde Está a Elisa era passada para aí às 2, 3 da manhã. Aquilo, davam Sim, aquilo que a pessoa não via. aquilo teve audiências horríveis, eles começaram a passar aquilo àquela hora Mas extraordinária. sim, para eles ainda mais seguro investir numa telenovela, apesar de nós ser discutível as qualidades das telenovelas de hoje em Portugal, e se lá está esse peso que o público tem em preferir ver uma telenovela, por exemplo, porque se calhar vê-se mais uma pessoa a falar do que aconteceu à tia Joaquina da novela De Onde Está a Elisa, não sei se existe a personagem tia Joaquina, Por acaso do não. que falar, por exemplo, do Michael Scott da série The Office. Não acham que, lá está, voltando a isso, nós, por exemplo, a série Onde Está a Elisa sofreu muitas coisas, primeiro sofreu muitas, é um mau exemplo porque a série, há uma razão para a malta ver pouca, que aquilo era muito mau. Era um bocadinho, era fraquinho. A TVI agora, além disso, está a investir numa coisa nova, que é temporadas em telenovelas. Agora é uma invenção que é temporadas em telenovelas. É temporadas e telenovelas e é a continuação dos reality shows. Como se aquilo já não fosse sempre mim. Mas o engraçado é que são as temporadas nas telenovelas, uma temporada acaba num dia e no dia seguinte já estreia a temporada seguinte. Portanto, É isso lógico, aí para quem não é preciso espera. Exatamente, não há cá anos de espera. espera. É 20 votos, a torta e a direita. Basicamente, porque tiveste a única mulher que aquilo acho que ainda está a dar. Vai na 59ª temporada. Tem mais temporadas que os Simpsons. Provável. Mas e sem sombra de dúvidas, mas a questão lá está, a questão que nós estamos a falar, mas não acham que também, por exemplo, o caso da RTP, estar constantemente a investir em séries novas é positivo, por um lado, mas também não pode ser negativo, porque não há uma série que verdadeiramente chegue para criar uma base de apoio. Porque, repare, as próprias séries da RTP não são muito grandes. Mais recentes. Não. Tem todas ali em volta Lá dos está, porque eles 8 de 10 preocupam-se episódios. sim, 20 preocupam-se episódios. mais em termos de qualidade do que propriamente em apostar em mais e mais temporadas. Até, às vezes acontece até que a certo ponto a série já não dá nada e continuam sempre a apostar nas temporadas. Eu acho que a RTP o que tem de bom é que aposta na qualidade ao invés da quantidade. Mas eu Caso percebo o que o Francisco está a dizer. O não existir uma série em que as pessoas possam pegar e dizer não, nós afinal até gostamos de séries porque gostamos... Por exemplo, vou pegar no exemplo de 1986. Se tivesse sido renovada uma segunda temporada, a esta altura já estávamos a ver e se calhar já havia uma base de fãs. E em 87? 97. Sim, sim. Devia ser a 1987, mas já haveria uma base de fãs e se calhar as pessoas já diziam, já diziam ao RTP, olha, façam a segunda temporada da Espia, que está a dar agora, por exemplo, da Alga Seca, pronto, de inúmeras séries que existem e possam vir a existir. E sim, eu concordo com o Francisco quando ele diz que
a RTP peca em não apostar na continuidade dos seus produtos, que às vezes são bons e depois acabam por desaparecer e as pessoas não têm tempo, se calhar, de se agarrar à série, ao termo série em si em Portugal. Sim, é que ela aparece. Ok, isso da aposta da qualidade é muito bom, mas também eu acho que o facto de podes apostar em qualidade e quantidade, tem é que haver uma capacidade para o fazer. Eu acho que se calhar a RTP não aposta porque também tem medo no sentido de não conseguir e não ter a certeza de quando é que pode parar. Eu acho que a RTP ainda está a dar, ainda está a perceber até onde é que pode ir. Mas lá está, acho que isso também tem a ver com a questão do budget. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu também acho que provavelmente a série 1986 tinha um orçamento menor que a Terra Brava, por exemplo, a novela agora da SIC. Aqui se pensando que não influencia bastante também a continuidade das séries. Exato. E também não acho, por exemplo, RTP não, mas não acham que Portugal, RTP também em algum aspecto, mas não acham que houve uma certa Portugal conseguiu encontrar em relação às telenovelas um caso que funciona, ou seja, acontece uma coisa muito má no início, a meio metem lá episódios para encher chouriço porque ninguém vê, e no final aquilo resolve-se. Não acham que encontraram ali um pano e uma coisa que resulta, o que acaba por ser muito estranho fazer isso, porque as duas novelas em Portugal ganharam o prémio, foi o Emmy. O Emmy não tem nada disso, ou seja, Portugal encontrou uma solução vencedora, mas não aposta nessa, aposta noutras. Não é um bocado esquisito? Lá está, se calhar também por causa do tal orçamento. Se calhar essas que têm sempre a mesma linha de construção acabam por ser mais baratas. É a tal linha de produção. É a tal linha de produção e se calhar acabam por apostar, porque lá está, a história é só fazer tipo copy-paste, por exemplo, e olha, este chama-se, em vez de Joaquim, chama-se Manuel, esta é a Maria, aqui morre o Pedro, e vai ser assim. Há sempre o vilão É. que depois vai entrar em conflito com a personagem principal. É sempre Depois o mesmo. morre um dos principais, depois alguém Exato. tem um filho, que há uma traição. O vilão também é sempre o mesmo, que é uma coisa incrível em Portugal, são sempre os mesmos atores a fazer vilões. Enfim. Mas sim, Portugal está ainda pobre em termos de cultura televisiva, exatamente pelos privados que se calhar têm mais facilidade, se calhar não, têm mais facilidade de apostar em diversidade de cultura, não o fazem. E sendo só um canal português a apostar, acaba por ser um bocado complicado também acompanharmos a evolução ou o progresso que existe nos Estados Unidos, que é o chamariz de produções deste género. Não acham que isto só vai acontecer até uma série portuguesa realmente rebentar e realmente fizer sucesso, porque depois vão todos atrás? Sim, eu acho que sim, quando, por exemplo, houver uma série a ser nomeada aos Emmys, mesmo aos Emmys oficiais de melhor Emmy internacional, eu acho que sim, que só a partir desse momento que for escarrapachada nos jornais internacionais, vai estar o clique em Portugal, se calhar poderemos ter até CMTV a apostar em séries. A CMTV já apostou na telenovela. Aquilo não era uma telenovela, Francisco. Eram atores a representar para um canal de informação. Aquilo era uma telenovela tão bem feita que eles na rua nem serão ao trabalho de não gravar à frente de um ecrã publicitário, meteram um bolero em cima. Estou a falar a sério. Podia ser uma piada, não é? Há esse vídeo, pesquisem. Não, é mentira, mas isto está a tentar virar-se para o lado da comédia. Pois é, podemos falar agora no lado da comédia, que ainda não falámos. Podemos, está bem. Os Vamos estar a stand-ups. falar até às 8 da noite. Não faz mal, mas o que é rapidinho também, a falta de existência de stand-up comedy, por exemplo. Sim, O que é que vocês acham? Eu acho que lá está, a falta de existência de stand-up. Eu acho que a questão é que nós também só olhamos para os grandes artistas em Portugal. E também o stand-up em Portugal é relativamente recente, começou com o Levanta Tigre, teve ali uma pausa e agora está outra vez a voltar em força. Eu acho que temos muitos bons artistas de stand-up, temos o Ruben Branco, eu gosto bastante do Ruben Branco, temos o Diogo Batáguas, temos o João Teixeira, Pedro Teixeira da Mota, o jovem que eu nunca sei o nome dele, o que faz aquilo que o... Não vale a pena falar. Vamos estar aqui a falar de artistas mais, digamos... conceituados. mais bonitos.
Eu não, Exato. epá, eu também não gosto muito dele, mas pronto, tens outros comediantes em Portugal, por exemplo, que fazem espetáculos de stand-up. Tens, por exemplo, o Diogo Faro. Estamos a falar de comediantes e de seres humanos Ou também. cómicos, como algumas pessoas dizem. Cómicos, como existe uma youtuber em Portugal que diz. Mas, epá, tens alguns interessantes em Portugal que estão agora a começar a arrebentar. Tens, por Mas exemplo, acham que eu se, por não exemplo, gosto muito houvesse mais... o Rui Sinal de Cortes, mas lá está. A Sim. questão do stand-up em Portugal é que o stand-up é feito para um público muito restrito e há muita gente e há alguns humoristas que ainda sofrem daquilo de só faço para o meu público. Eu dou-vos um exemplo, o Ruben Branco, por acaso não é um exemplo disto. O Ruben Branco já disse mais que uma vez que ele estava a usar o YouTube como plataforma para ir. E a malta que vai para o espetáculo dele, a seguir a ver do YouTube, sabe porque é que vai. Sabe para o que é que vai por isso? Ele não está preocupado se a malta que vai lá viu os vídeos todos dele ou nem viu o vídeo nenhum dele. O que interessa é que os gajos pagam o bilhete para lá entrar. Exato. E isso dá. E eu, logicamente, eu tenho uma coisa que eleva artistas mais pequenos, comediantes mais pequenos para o bar, mas acho que em Portugal falta um bocadinho de. Por exemplo, o Ricardo Luz Pereira, o Nuno Marco, o Bruno Nogueira, não sei se ainda faz. Ele fez, ele passado 10 anos agora fez um no Altice Arena, como forma de, pronto, comemoração, digamos Eu falo assim, mas stand-up não faz, como exato, carreira. Não, Não, isso ele Ou não faz, como acho eu. trabalho no lugar. Por exemplo, não. dos grandes humoristas em Portugal, tu tens o Fernando Rocha e o Raminhos. Pois, são Sim. só, é mais o Fernando Rocha, provavelmente, O Raminhos também. que faz O Raminhos isso, também. O Raminhos também. pronto. O Raminhos tem basicamente. A Eu acho Joana que não ouve o Ramires, coitado. não acham que Por falta. acaso já assisti a um stand-up dele, mas não sabia que era É regular, é habitual. regular. Por acaso é regular que eu Pois, tenho espetáculo por causa das filhas. por acaso não sabia. Não acham que falta. Lá está. Eu acho que o problema de stand-up em Portugal é que falta que os grandes estejam muito presentes no stand-up. E o facto de se calhar não haver, provavelmente, não há de certeza, tanto dinheiro no stand-up como há, por exemplo, para fazer um programa na SIC. Se calhar há De ali, namorar com agricultores. se calhar há ali um medo, porque repara uma coisa, o facto de ires a um stand-up e não teres a certeza se tens sala cheia ou não, Agora de certeza que está vazio. sim, epá, dá-te um medo e uma questão de não ires completamente diferente do que o facto de tu teres a certeza que tens a sala cheia e o facto de haver dos grandes humoristas em Portugal de forma boa ou má. E quando eu falo em grandes humoristas em Portugal, não venham dizer aqueles nomes que são conhecidos da malta que vê o humor, não. Vou falar dos grandes humoristas em Portugal, daqueles que tu vais à rua, metes o microfone à frente de alguém, perguntas o nome do humorista e ela dá-te. Vais à senhora Gertrudes da mercearia do teu bairro e diz: "Oh, Sr. Gertrudes, diga o nome do humorista." E ela diz: "Ricardo Araújo Pereira." Pronto. Ou Fernando Rocha. Muito mal. Pronto, é isso que eu falo. E essas são as pessoas em Portugal que. Isso é o caso do humor em Portugal. Ou seja, esses grandes não vão ao stand-up, esses grandes não fazem ou não fazem espetáculos regularmente. E acho que falta isso, falta que haja Um bocado de apoio, uma investimento ou regularidade incentivo. sim, lógico, um investimento também dos grandes, porque há malta que diz, por exemplo, que os humoristas devem ir, mas não devem ser pagos. Estou a falar sério. Sim. Há câmaras que convidam humoristas para as suas festas e não lhes querem pagar. Eles É vão alcatrão. falar. E também acho que, por outro aspecto, neste momento, há em Portugal, também, dito por alguns humoristas, salas de espetáculo que não querem humoristas lá. Porque não fazem parte da cultura, porque eu acho que isso tem que mudar, ou seja, eu acho que as pessoas têm que perceber que o humor é uma parte da cultura, quer elas queiram, quer não, e também o facto que cá está do humor está muitas vezes envolvido em polémicas, por causa do que ninguém sabe. Uma tosse esquisita.
também muitas vezes causa esse problema. Eu acho que o problema do stand-up em Portugal é, primeiro, um desconhecimento do público. Sim. Segundo, o medo ou o facto de os grandes humoristas estarem afastados dos palcos e os mais pequenos não conseguirem chamar o público geral de certa forma. E não terem tanto apoio. O facto também da malta não ter paciência para ir para um espetáculo, para um sítio ver stand-up, porque stand-up, para ir ver stand-up, é um público específico também. Também é um público de certo nicho. E também o facto das salas de espetáculo e de algumas pessoas terem uma espécie de... como é que eu ia dizer isto? Uma espécie de estereótipo, de preconceito em relação ao humor. Que o humor não é feito para todos e que o humor é uma coisa que só as pessoas que são mal educadas ou que são parvas é que veem. Eu acho que o problema é esse. Eu acho que também tem um bocado a ver com o facto de que acho que há muitos humoristas que fazem mais conteúdos para o digital que têm, digamos, não sei se é de chamar medo em apostar no stand-up. Por exemplo, Vocês sabem que aquilo é mais certo. Sim, eu uma vez vi uma entrevista da Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha, que diz que tem muita vontade de um dia vir a fazer stand-up, mas lá está, é o medo do desconhecido, digamos assim. E eu acho que ela até tem bastante potencial para um dia vir a fazer stand-up, e acho que até chamaria muito público, porque ela é muito dinâmica, é muito... as Muito piadas viva. dela... Exato, e as piadas dela são muito coisas do cotidiano, qualquer pessoa se identifica facilmente. Mas lá está, é aquele hábito de fazer coisas para o digital, fazer os vídeos, que se calhar não a deixa apostar no stand-up. Porque, na verdade, muitos dos artistas, quando são pagos, acabam por investir mais eles no próprio espetáculo do que as pessoas que os chamam. Então, se for para investir, eu acho que se calhar eles acabam também por investir mais, por exemplo, num canal de YouTube, que sabem que o retorno vai para eles, do que num próprio espetáculo que eles sabem que vão acabar por investir mais, ou porque a autarquia, por exemplo, não paga tanto, ou as locações são maiores e também eles não pagam as locações. Isso, pronto, acaba por ser mais certo dessa maneira. E sim, obviamente, Portugal tem bastante qualidade em muitos setores e o humor é um deles. Mas sim, essa falta de investimento também, para além de tudo o que vocês já enunciaram, acaba por ser um fator de potência de stand-ups ou espaços humorísticos, como por exemplo a revista, que é um espaço humorístico e estão a desaparecer em Portugal. E o que o Francisco disse há pouco, aquelas pessoas que dizem que o humor não pertence à cultura. Não sei se vocês querem debater isto, mas as pessoas que o Francisco disse que dizem que a cultura não pertence, o humor não pertence à cultura de Portugal, devem ser as mesmas que dizem que as touradas estão presentes na cultura de Portugal. Isso aí é polémico porque, efetivamente, peço desculpa, agora vamos começar a discutir à série, as touradas fazem parte da cultura. O facto de tu dizeres que as touradas fazem parte da cultura não quer dizer que as touradas sejam boas ou más. As touradas fazem parte da cultura. Tu, como pessoa, e agora o choque, a cultura é feita pelas pessoas, calhar, podes dizer, atenção, nós não queremos que esta parte da nossa história cultural faça parte da nossa cultura do século XXI. Isso é um caso completamente diferente. Agora, as touradas, sim, fazem parte da nossa cultura. Eu expressei mal, mas sim, sim, eu percebi que... mas lógico que o humor faz parte da cultura. Então, são pessoas que fazem espetáculos, o humor está presente na nossa cultura. Eu não sei se já perceberam, essas pessoas não devem ter percebido qual é que é o boneco que representa Portugal. É o Zé Povinho. Mais humorístico que o Zé Povinho não existe. Nós somos um país que tem o orgulho daquilo que fazem nas Caldas da Rainha. Ou seja, malta, calma. Não sei se vocês já viram o que é que está desenhado nos morriceiros aqui em Aveiro. Aquilo tem muitas piadas já e coisas que se pode chamar de jabardola badalhocas, ou como é brejeiro, como o Fernando Rocha diz. Não gosto dele, o que ele gosta, enfim. Vamos continuar por aí. Mas, agora, focando neste aspecto, eu acho que o problema de Portugal em relação ao humor é o facto de talvez nós, durante muito tempo, não termos tido um investimento no humor, porque tiveste os Gato Fedorento durante muito tempo,
tiveste O Levanta-te e Ri. Levanta-te e Ri durante muito tempo, e depois depois tiveste alguns programas esporádicos feitos por Gato Fedorento e pelo Ricardo Araújo Pereira, mas na televisão em Portugal generalista só tinhas o 5 para a meia-noite. E agora a aposta nos roasts, que Sim. não vamos discutir a qualidade, mas... Não, há alguns bons, Sim, alguns bons. O do Lubomir, por acaso, está bom. O Lubomir foi bom, o do Castelo Pereira. Não vamos falar disto. Enfim, que aquilo, valha-me Deus, piadas, amigos, piada. Roast tem que ter piada. Não, se calhar não. Mas sim, eu acho que também há isso. Eu acho que também os canais, e lá está, eu acho que também tem a ver com isso. O facto dos canais generalistas, das grandes emissoras, terem medo em investir em programas de humor. Sim, a RTP investe porque é obrigado, entre aspas, a investir. Sim, por exemplo, a SIC agora investe e a TVI também agora investem porque o Ricardo Araújo Pereira dá dinheiro como ao esterco. Mas se não fosse, imagina que não era o Ricardo Araújo Pereira, era um Diogo Batagos da vida a querer vender aquele programa, provavelmente não conseguia vender, porque a segurança do público que um traz e que o outro traz não é a mesma. Eu acho que, lá está, vou voltando aqui, nós também sofremos um bocadinho com o facto, volto a dizer, continuo a achar que o problema é da formação. Na formação tu não lidas com o humor. Tu na tua formação lidas com o humor em casa, se calhar, com os teus amigos, mas nas aulas não lidas com o humor, não lidas com o texto humorístico, não lidas com espetáculos humorísticos. Tirando o Alto da Barca do Inferno, tu não lidas com isso. Sim. Bom, esporadicamente nós acabamos por abordar o humor, sim. Sim, mas é ali... Tu falas do Bocage, o Bocage lírico. Ninguém fala do Bocage lírico. Nem o Bocage sabia que tinha lírico. E lá está. Ou seja, voltamos a isso. Voltamos ao facto de não consigo perceber porque, se calhar vocês conseguem perceber, em Portugal um preconceito cultural com o humor que eu não percebo qual é que é, e se calhar vocês podem me ajudar nisto. Ai, não me perguntes a mim que eu não percebi. Eu acho que não é. Não sei se lhe podemos chamar preconceito, porque acho que há uma grande camada da população que até adere bastante ao humor, seja ele que tipo for. Mas isso são espetáculos muito grandes. O que o Francisco está a especificar é naqueles mais pequenos, com humoristas da região a tentar se ingrar, se calhar. Não é só isso. O que eu te estou a dizer com preconceito com o humor é que, por exemplo, tu, em Portugal, se tu fores ver, um dos provérbios usado em Portugal é muito riso, pouco siso. Estás a perceber? Ou seja, no sentido de que tu vês um humorista e achas que o objetivo de um humorista seja aquilo que ele está a fazer. Ou seja, a questão, primeiro tu pensas que muitas vezes pensam que o humorista está a falar a sério, quando ele está num espetáculo. E depois pensas que aquilo que o gajo faz é fácil, porque é chegar lá e dar uns piadogas. Acho que existe ainda isso, acho que a malta ainda não consegue perceber a dificuldade que é fazer um espetáculo de humor, a dificuldade que é ter piada durante 1h30, 2 horas. É nesse sentido, é no sentido de que muitas vezes tu olham para o espetáculo do humor não como um gajo que é muito inteligente e consegue brincar com o português, um analfabeto de rir, não, é só um parvo a dizer coisas estúpidas. O tweet do Diogo Faro, por exemplo. É nesse aspecto. E depois eu acho que isso lá está, tem a ver também um bocado com a interpretação, ou melhor, falta de interpretação que as pessoas têm. Lá está, não conseguirem distinguir se calhar o que é uma piada e o que é o sério, e daí não haver aquela compreensão do que é realmente o humor. Acho que é um bocado por aí. Sim, eu acabo por concordar com vocês, mas lá está, é tudo à base de uma falta de investimento, não só por parte do governo, mas das próprias pessoas também, que se calhar acabam por não procurar tanto este tipo de conteúdos e que não fazem mal a ninguém. As pessoas, vivemos em pleno século XXI e as pessoas preferem consumir reality shows tipo Big Brother ou casar com um agricultor ou namorar, já não sei como é que é, em vez de espetáculos não só de humor, mas revistas, como eu já disse, que estão a desaparecer, peças de teatro mais sérias ou pronto, melhor escritas,
E isso também vai de encontro ao que o público quer, e eu acho que devemos, nós, pessoas, público, pensar bem que a cultura em Portugal tem de ressurgir e nós temos toda a qualidade para fazer isso. Nós só temos é de nos esforçar um pouco. Eu sei que os portugueses são um povo que gosta de estar na praia, a não fazer nada, compra tudo feito, mas não, temos de ser nós a procurar um bocado. Ok, alguns bilhetes são muito caros, mas vamos pagar porque há malta que precisa de trabalhar e que se não pagarmos nós, aquilo vai acabar por desaparecer. E é isso que nós não podemos deixar acontecer, a fazer com que a cultura desapareça no nosso país. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa e se damos por terminado isto Acho que, por hoje. lá está, para concluir, eu acho que é isso. Acho que o problema cultural em Portugal é um problema de formação, como muitos outros, mas neste caso é um problema de formação. Precisamos não de ensinar aquilo. Quando nós falamos em formação aqui, eu acho que todos concordamos com isso, não falamos em dizer aos miúdos que Camões é bom, Pessoa é bom, e o Saramago é bom, o S é bom e os outros todos são. Aquele agora que muita gente fala, Chagas Freitas. o Chagas Freitas é mau. Não é isso que nós estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que nós temos que ensinar aos miúdos que existe um Chagas Freitas, que existe um Camões, um Saramago, que existe um Saramago, um Pessoa, um Gil Vicente, um Queiroz. tudo isso. E que Exato, eles há diversos e é sempre bom conhecer um pouco de cada um deles, porque também só assim é que nós aprendemos, não é? Exatamente, e que eles não são só líricos, eles também têm outro tipo de estilos. Quando quem fala em artistas, em termos de escritores, fala em pintores, fala em músicos, fala em tudo e mais alguma coisa que existe. Cinema, televisão. Exatamente. No outro aspecto, o aspecto do investimento. Este aspecto do investimento é o aspecto mais grave, aquilo que toda a gente fala, aquilo que toda a gente olha. Ok, é preciso mais investimento, mas assim que não investe, a TVI não investe, tanto pelo menos a média capital investe através da rádio comercial. Tem que ser, nós não falámos disso, mas tem que ser a justiça. A média capital investe através da rádio comercial, que apoia todos os filmes. Neste momento a rádio comercial apoia tudo, ou seja, se quiserem apoiar este podcast, está à vontade. Tens este exemplo. Tens o facto de muitas vezes ainda haver a discussão daquilo que é ou não é cultura. Tudo o que nós falámos aqui tem a ver com isto e voltamos àquilo. Eu acho que em relação à cultura tem que haver investimento e este investimento tem que ser na base, porque se nós atacarmos esta base da falta de formação cultural, nós conseguimos acabar com tudo, porque o problema está aí. O problema maior para mim está aí, nessa falta de formação cultural. Porque a partir daí tudo o outro é mais fácil, porque a partir daí tu abres as portas a que os jovens de hoje, que vão ser os cidadãos da Europa, de Portugal, da Europa e do mundo da amanhã, percebam melhor aquilo que é a cultura e aquilo que é a cultura do seu país. É o mesmo que dissemos na semana passada e juntar tudo, formar as pessoas no sentido da sociedade, de explicar-lhes. Estava a tentar arranjar uma outra palavra, mas é mais ou menos isso, é o explicar o que é que são as coisas e depois deixá-las, por exemplo, como os animais ao ar livre e eles que escolham o que quiserem. É mais ou menos isso. Temos que convidar o Ministro da Educação, o Tiago Batandão Rodrigues. Então, acho que vamos dar... Eu queria só para terminar, lembrei-me agora aqui de uma coisa, momento de utilidade pública. O Teatro Nacional da Ana Maria II está fechado, mas eles estão pela net, estão a fazer sessões online de peças, estão a passar algumas peças às sextas e aos sábados, se não me engano, e também há alguns sites que estão a fazer visitas guiadas a museus. Pronto, isto lembrei-me por causa do seguimento de promover a cultura, agora neste período de confinamento e tudo mais, e penso que é importante e acho que é uma boa iniciativa. Sim, e o que eu disse na semana passada, não só para o jornalismo, mas a Covid-19 vai ser um marco para imensas coisas a partir de agora. Sim, a Covid-19 vai mudar tudo. Isto aqui que a Joana disse, se calhar temos o linkzinho na descrição. Sim, exato, podemos pôr temos o link na descrição. O editor-chefe relativamente aos museus, eu não sei bem quais é que são, porque acho que há, não sei se cá em Portugal se há algum site com algum, mas sei que museus internacionais já há alguns. Relativamente ao link do Teatro Nacional da Dona Maria II, podemos deixar o link, sim. Sim, deixamos aí o link na descrição. O editor-chefe já molhou
com vontade de matar, não interessa. É assim, eu recordo que nós dissemos que tínhamos como objetivo de tentar fazer com que estes podcasts ficassem com o máximo 1 hora de duração. Vamos em 2 horas e 5 minutos de gravação. Eu acho que é tudo por esta semana. Voltamos... 2 a 8 dias. 2 a 8 dias, é verdade, 2 a 8 dias, é isso. Com mais algum tema, com um tema também bastante especial. E Se vocês agora, quiserem também podem deixar nos comentários, nós também trazemos tudo. deixem aí nos comentários qualquer coisa para nós falarmos. Lembramos que não nos peçam temas específicos, se pedirem, peçam temas gerais. O objetivo aqui não é como falarmos de temas específicos. Vejam às 9h40, novo horário, o podcast dos Liberdade de Expressão na Rádio de Terra Nova. Às 7 no YouTube, certo? Exatamente. Ótimo, saiu o horário. Sou muito fixe. Bem, maltinho, é tudo por esta semana. Eu sou Francisco Gomes, tenho comigo a Joana Simões e o André Ferreira. Só por causa disso, diz os nomes ao contrário do início. Até para a Mas semana. primeiro, para ser politicamente correto, primeiro é a senhora e depois ao senhor. Claro, há que ter isso em atenção. Não quer saber. Não sou politicamente. Fiquem bem. Um abraço a E todos. subscrevam o canal, não se esqueçam. Sim, também. subscrevam o canal, deem like. E subscrevam o canal, deem like, partilhem com os vossos amigos, porque nós precisamos fazer com que isto chegue à altura para o YouTube começar-nos a dar o chamado mirinho. Até à próxima. Até à próxima. Até para a Fiquem semana. bem.